Este programa é livre para todos os públicos. Então, é uma alegria enorme estar aqui, principalmente com todos que vão compor esse talk, né? É um jeito diferente da gente falar desta vocação, de falar daquilo que é a Canção Nova, de falar para aqueles que se sentem chamados, que escutam a voz, né? Essa voz que nos chama a segui-lo, e vai ser uma alegria. É diferente, né, Pedro? Lógico, eu super gosto porque a gente consegue aprofundar os assuntos, consegue conversar um pouco mais, porque acaba que na pregação, se você surge alguma dúvida, às vezes a gente não consegue sanar ali. O talk é essa oportunidade. Eu sei que na mão da Ivana já está cheio de pergunta. Estou cheinha de pergunta aqui. Cheio de pergunta. Então, a gente vai aprofundar aquilo que Deus falou com a gente, aquilo que Deus está falando com a gente. E a gente tem convidados, a gente não está sozinho, né, Ivana? Isso. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 convidados. Eita. Você quer começar a chamar? Começa você, vai. Eu queria chamar ela, a formadora geral da Canção Uou! Nova, Vera Lúcia Reis. Uma salva de palmas! Boa tarde. Boa tarde, Verinha. Até música, tá vendo? Nós somos chique demais. Olha lá. Nós é muito chique. Bem-vinda, Verinha. O que é que você espera dessa tarde? Eu espero que a glória de Deus se manifeste no nosso meio. Amém. Amém, ó. Aplauso aí, minha gente. A glória de Deus, aleluia. Vamos chamar agora... Agora é com você. Agora é comigo. Ele. Deixa eu ver se ele tá mesmo, só pra eu ter certeza. Ah, tem, sabia? Ele, que está ali com o seu bonezinho 1978. Tiago Marcon! Eu sempre tenho esse poder da música na mão, quer ver, ó? Vai, toca aí, toca aí. Deixa, ó. Vai tocar um pouquinho. Tá aqui Será que agora, a funciona música tá comigo? aqui. Quer fazer o teste? Faz o teste, vai. Ivana desistiu antes de pegar, tá vendo? A música não foi pra mão dela, voou. Não, A música que voou. eu lembrei do meu tempo na França, que pra gente fazer o povo cantar, a gente tinha, né, sem entender nada, porque eu não sou maestra, a gente tinha que Orquestrar o povo. orquestrar o povo, né? Aí eu tentei. Ivana é quase francesa. Quem que é o próximo, Ivana, que vem? Então, uma das coisas mais lindas da Canção Nova é que nós somos uma família com vários estágios de vida. E eu quero chamar agora um dos mais novos sacerdotes da comunidade Canção Nova, Padre Bruno Antônio! Fica à vontade. Padre, fica aqui, ó, nesse aqui. Porque eu descobri que minha blusa amarela vai dar ruim com esse aqui. Aí eu vou ter que sentar no roxo. Vamos lá. O próximo a estar com a gente. Eu gosto dele. Gosto muito dele. Ele tem umas histórias muito divertidas. Se der tempo dele contar uma, eu vou gostar muito. É ele. Tem uma coisa pra falar? Mas... É o Dimas. É o Dimas. Venha, Dimas! Escapou, a guitarra escapou aqui, ó. Mas voltou. Tá na paz, eu entendo. Posso agora? Agora é a sua vez. Porque a Canção Nova é núcleo e segundo elo, eu chamo meu irmão, o Anderson. Uou! Não cansa, né? É tão gostoso. Agora, aproveitando o nosso ritmo, da nossa família bem diversificada, do nosso modo de pertença, também ela, do segundo ela, uma jovem, gosto muito dela, está com a gente agora no Amor e Adoração, Sara Sabará! Vem dançando, Sara, ó.
Se cumprimentar, né? Te abraçando, eu controlei aqui, ó. Tem um poder. Pronto, você Vai lá. Ei, já Essa aqui. fomos lá então. Então, vocês perceberam aqui que os convidados é uma turma da pesada, né? Só tem gente de... Calma aí, deixa eu sentar direito nessa cadeira. Já me avisaram que ela pode cair, mas ela não vai cair. Não virarás meme hoje. Não, Vânia. esse não. não. É hoje, pode ser outro dia, mas hoje não. Então, eu vou começar contando para vocês como é que a gente vai fazer essa tarde, tá bom? Tá bom. Então, a gente tem algumas perguntas que já foram feitas pelas pessoas que estão aqui, né? E é bom você que está aqui no Rincão saber que se você tiver vontade de fazer uma pergunta, levanta a mão, que vai ter um microfone, alguém que vai poder levar o microfone até você, tá bom? Talvez que, quando a gente bate papo aqui, a gente conversa, uma curiosidade, alguma coisa surge, não deixe de fazer a pergunta. Por isso que hoje à tarde é esse bate-papo gostoso e a participação de vocês é muito importante. E eu tenho perguntas e eu vou começar... Calma aí, com quem? Vou começar com ele. Com o padre. É que o senhor tá novo, né, padre? A gente aproveita. Tá Eu não olho ainda, né? Padre, a pergunta é: como saber se tem um chamado? Como saber se eu sou chamado à Canção Nova? Nossa. Olha, eu posso falar da minha experiência. É ouvindo a Deus. E ouvindo a Deus por meio da vida de oração. Então, uma das coisas que me atraiu também para a Canção Nova foi a forma como a Canção Nova vive a sua vida de oração. A espiritualidade da Canção Nova. Então, tudo isso foi algo que me atraiu meu coração. Então, sem vida de oração, não tem como ouvir a Deus e não tem como saber se eu sou chamado à Canção Nova ou não. Então, o primeiro passo é se colocar em oração, é se colocar nessa atitude de escuta, né, de escutar a Deus, que nos fala por meio da sua palavra, nos fala por meio de um irmão, por meio de uma pregação, por meio de uma homilia. Então, Deus fala a nós por meio da vida de oração. Posso completar? Pode. Mas tem que ter coragem também de dar o passo e fazer o caminho vocacional para ver se é. Corajoso, né? Isso. E bom lembrar, se você está interessado, escreva vocacional@comunidadecançãonova.com. E também para saber de tudo, Instagram, Nacional CN. @CN. Pronto. Tá lá no GC também, viu? Tá com alguma dúvida, não conseguiu pegar, a gente falou muito rápido, tá no GC. Eu tô aqui. Pode olhar ali no GC, tá bem rapidinho, bem bonitinho ali, bem legível para você. Ivana, vou fazer uma pergunta agora para Verinha, que eu sei que ela fala muito bem disso, eu gosto muito quando ela fala disso. Verinha, como é a espiritualidade na Canção Nova e da Canção Nova? A espiritualidade da Canção Nova é linda. Ela é a espiritualidade centrada na prevalência de Deus. E ela tem 4 fundamentos. Primeiro é a oração ao ritmo da vida, porque nós caminhamos como se víssemos um invisível, se víssemos o Senhor. Essa experiência de conversar com o Senhor no nosso dia a dia, ao ritmo da vida, gera o trabalho santificado, a experiência de fazer tudo por amor a Deus, para adorar a Deus. Um outro fundamento da nossa espiritualidade é a busca dos meios, porque nós precisamos crescer na vida de oração. Então, nós precisamos dos meios, a palavra, a Eucaristia. A Eucaristia não é meio, né? O terço. É a espiritualidade centrada na busca dos meios. E depois, os tempos fortes, aqueles que são programados. Esse acampamento é um tempo forte, mas aquelas visitas de Deus não programadas. E o tempo forte por excelência que é a Eucaristia. E tudo isso regado pela presença materna de Maria, porque a Canção Nova ela é mariana. Verinha, eu queria fazer uma pergunta para você. E é? Vocês viram aqui, a gente apresentou, mas eu acho que a apresentação tem que ser mais profunda. De onde você é e
como você conheceu a Canção Nova. Só que tem que ser rápido, hein? Eu sou Vera Lúcia Reis, sou natural de Cruzeiro, tenho 34 anos e conheci a Canção Nova com 12 anos de idade. Você tem 34 anos de Canção Nova. Canção Nova. Isso. Ivana, pelo é amor de 34 anos de uma mulher nova. Ivana atrapalhou nosso trabalho aqui. Tinha combinado com Verinha ali. Falei, Verinha, fala 34, a gente fecha. A Ivana me vem, me quebra o esquema. Todo mundo já tinha acreditado. Mas eu gostei muito. 34 de mulher nova é ótimo. Agora eu vou fazer uma pergunta, posso? Claro. Pro meu irmão aqui do lado. Dimas. Dimas, primeiro, se apresenta. De onde você é? E o que você está fazendo aqui? Eu me chamo José Dimas, tenho 14 anos de Canção Nova, sou natural de Gravatá, Pernambuco, sou seminarista do 2º ano de Teologia, conheci a Canção Nova com 5 anos de idade. Caramba, esse detalhe eu não sabia. 5 anos, Dimas? Dimas, eu tenho uma pergunta. E se for difícil demais deixar a família? Nossa Senhora, forte mesmo. Ivana foi com a faca de 2 gumes agora. O deixar a família é um deixar todos os dias, né? Deixar todos os dias para um bem muito maior, por uma causa muito maior. Deus nos pede para abrirmos mão de tudo. Não é que entrando para a Canção Nova eu vou esquecer a minha família. Ao contrário, vou amá-los em Deus, vou tê-los em Deus. É uma renúncia diária, porque não é fácil deixar mãe, deixar pai, deixar irmão, deixar sobrinho. Mas quando o nosso Senhor nos chama, Ele nos dá também as forças necessárias para o chamado. Por mais que seja difícil, por mais que tenha lágrimas, por mais que tenha luta, mas existe uma alegria muito maior do abrir mão para seguir a vocação. Eu preciso falar. Quando eu vim, foi muito difícil deixar minha família. Mas eu ouvi uma voz de Dom Bosco que diz assim: quando um jovem deixa sua família para servir a Deus, é o próprio Jesus que ocupa o seu lugar na sua casa. E complementando isso, um irmão de comunidade falou assim, muito sabiamente: o deixar faz parte do carisma Canção Nova, lógico, de tantos outros, mas falando especificamente do nosso carisma. Faz parte o deixar. E isso entra também no discernimento do seu modo de pertença, do núcleo do 2º elo, que ao longo do caminho, você vai percebendo o deixar a sua família, a sua casa. Nossa, está difícil. Então, tem vocação. Se for muito fácil, então tem alguma coisa estranha aí no meio. Porque tem que ter o significado. É ali no sofrimento, ali na dor, que você encontra de verdade o intuito da vocação, o intuito do amor que está dentro dessa vocação. Dimas, eu sei que tem mais coisa dentro do seu coração, porque para nós é importante, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que a gente deixa sempre uma coisa muito prontinha, né? Eu falo por mim, minha mãe está lá sozinha, deve estar assistindo a gente. Minha mãe vai fazer 60 anos esse ano, mora só, ela, Deus. Minha família está perto, né? Graças a Deus, mas não é algo tão pronto, não é algo tão fácil, nem sempre a gente vai ter as condições ideais para deixar. Como que é deixar desta maneira? O deixar desta maneira não é fácil, é um deixar com lágrimas. E eu posso dizer por experiência própria que a minha vocação, ela é regada por essas lágrimas e por esse deixar. Porque muitas vezes pensamos, eu vou deixar para entrar para a Canção Nova, vou fazer um caminho vocacional, quando tudo estiver bem na minha família. E ao contrário, eu decidi entrar para a Canção Nova, permanecer na Canção Nova, percebendo que não estava tudo bem na minha família, percebendo que não estava tudo tão resolvido. Nossa, mas você é da Canção Nova e sua família vive isso? Sim. O meu testemunho é testemunhar a minha vocação diante das realidades difíceis da minha casa, e eu continuo a ter o olhar de esperança, o olhar da Canção Nova, o olhar do homem novo, de dizer, eu sei em quem eu pus a minha confiança, de acordar todos os dias e dizer, Deus me chamou para ser da Canção Nova, e vibrar com a minha vocação, sabendo que a minha família vive várias situações difíceis. Perdi um irmão assassinado há uns anos atrás por conta de drogas, e tudo isso é renúncia que você vai dando a Deus de lágrimas, de dor, que muitas vezes pensamos que a vocação, tem que estar tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo florido, é lindo ser da Canção Nova. É maravilhoso ser da Canção Nova, mas ser da Canção Nova também é casa de sacrifício,
é casa de renúncia, mas não é uma renúncia triste, não, é uma renúncia alegre. Eu digo que diante das lutas que eu vivo na minha casa, tive a graça, nesses 14 anos de Canção Nova, morar um tempo perto da minha casa, para dar um auxílio maior à minha família, à minha mãe que se encontrava doente. E quanto eu fui formado com isso. E depois ter que deixar, ter que retornar para a Cachoeira Paulista. A dor de deixar com lágrimas, mas dizendo, eu deixo porque nosso Senhor me chamou, deixo porque a minha vocação é ser Canção Nova, e sou feliz por ser da Canção Nova. Eu lembro muito de Santa Teresinha, quando ela diz que mesmo nas lágrimas, eu sorrio, mesmo lágrimas vertendo. Então, mesmo vertendo lágrimas, sou feliz em ser da Canção Nova, fazer parte do carisma Canção Nova, mas é todos os dias de acordar e de dizer, Senhor, eu dou o meu sim hoje, eu deixo a minha família hoje sabendo que o Senhor cuida dos meus. Se o Senhor cuida de mim aqui, imagina dos meus que estão lá. Muitas vezes a gente olha e diz assim, parece que Ele não está cuidando. É nos aparentes silêncios de Deus que eu experimento que Ele cuida da minha casa. O Dimas falou uma coisa para mim que ficou gravada no meu coração para sempre, num jantar lá em casa, que ele dizia, olhe para a cruz, porque a cruz está ali no centro. O resto, tudo pode estar girando, mas a cruz permanece ali. Olhe para a cruz. A cruz ela não muda, ela permanece. Então, Dimas, obrigado por olhar para a cruz, ainda que todo o resto esteja girando, de cabeça para baixo, obrigado por permanecer. Um aplauso para o Dimas, gente. Nessa linha das incertezas, dos medos, das dificuldades interiores, familiares, etc., Tiago Marcon, mesmo não tendo certeza da minha vocação, é possível, eu posso entrar num caminho vocacional na Canção Nova para viver discernimento? Deve. Porque o caminho justamente é uma ajuda, é uma jornada que eu vou trilhar de discernimento. Eu sempre gosto de dizer, quando eu faço um caminho vocacional de discernimento, eu não perco nada, eu só ganho. Se eu descobrir que lá é o lugar, ótimo, eu vou corresponder, vou dar os passos. Se eu descobrir que lá não é o meu lugar, eu vou seguir o rumo para onde Deus me apontar. Então, o caminho de discernimento, ele é tão preciso e ele nos ajuda tanto, porque por experiência pessoal, Deus nos fala pessoalmente, Deus nos dá sinais, mas chega um momento no discernimento que nós precisamos da ajuda de alguém que vai estar conosco, né? Por isso que na Canção Nova existe o acompanhador, aquela pessoa que vai estar do seu lado, te acompanhando no processo de discernimento. E isso é muito importante, né? Deus também conta e se utiliza, né, desse acompanhador, dessa pessoa que vai estar junto de você. Então, primeiro, quando eu começo um caminho vocacional, eu não tenho certezas, eu tenho evidências. Claro, a voz de Deus é clara, mas existem evidências que Deus está me chamando. Na medida em que eu vou dando os passos, as coisas vão se clareando. Eu vou conhecendo o carisma, vou conhecendo a identidade do dom, a missão, está ressoando dentro de mim? Então eu vou continuar a dar passos. Se eu perceber que não, que era só uma admiração que eu tinha, eu vou seguir o caminho que eu preciso seguir, né? Então eu não tenho o que perder quando faço um caminho vocacional. Eu só ganho no discernimento, na descoberta, seja para pertencer àquele carisma ou não. O Anderson, o Tiago falou sobre ressoar. A gente tem dificuldade às vezes de entender o que é isso, porque às vezes é achar que a nota ela vai tocar já de cara exatamente naquele mesmo passo. O que é ressoar? É interessante quando o Tiago falava aqui, eu lembrava do meu caminho vocacional. Eu até vou lembrar um pouco de Bento XVI, e esse ressoar, quando ele toca no nosso coração, é uma intuição, às vezes nem é uma voz. É algo que eu desejo no profundo do meu coração, mas gasta uma intimidade com Deus. É algo que Deus fala e eu não entendo bem. E esse ressoar precisa, a velhinha falou, olha, precisa fazer o caminho, precisa entrar, ter um passo. Há uma responsabilidade minha de dar um passo. Deus chama. E esse ressoar no meu coração é estar disposto a fazer esse caminho, estar disposto a preencher esse espaço que às vezes fica vazio. E toda decisão, eu posso falar que toda decisão mais profunda e definitiva da nossa vida e da nossa história, ela tem um pouco de intuição,
não dá tempo de falar o que é intuição, mas ela é intuitiva. Eu intuo, Deus quer isso para mim. E à medida que eu vou dando passos, há uma música, eu escuto uma música, há uma palavra, eu vejo aquela menina ali, nossa, é ali, eu quero ser. Eu vejo o padre, nossa, eu quero ser padre, um homem de Deus na Canção Nova. E isso vai confirmando no meu coração, no dia a dia. Eu falei de Bento XVI porque a vontade de Deus, ela é confirmada sempre no amanhã. Eu dou o passo e Deus vai me confirmando. Aí eu dou o passo, amanhã Deus vai me confirmando a cada dia. E isso é o belo. Quem falou olhar de esperança aqui? O Dimos. É ter esse olhar de esperança. Eu vejo que ressoar é isso. É uma graça e uma responsabilidade. Eu chamo assim, essa ressonância, esse ressoar, é uma eleição que eu respondo sim ou não. Porque o Anderson falou do padre, eu queria perguntar para o padre Bruno, como é ser padre na Canção Nova? O senhor entrou padre? Não, né? Não. A gente sabe que o senhor é recém-ordenado. Como é que é isso? Tem 54 dias de padre na Canção Nova. Faz um Pentecoste, passou do Pentecoste. Né? É maravilhoso, né? É um dom imerecido, mas que eu acolhi com muita alegria. Eu sempre quis ser padre, desde criança. É um chamado de criança. A figura do padre, a imagem do padre foi algo que sempre me chamou a atenção. Mas eu não sabia aonde responder aquele chamado de padre. Cheguei a procurar na minha diocese, mas não era algo assim. E foi aqui na Canção Nova que eu encontrei meu lugar, né? Eu vim aqui a primeira vez aqui em Cachoeira Paulista no ano de 2005. E quando eu cheguei aqui, foi justamente esse ressoar. Algo dentro de mim falou, aqui é o meu lugar. Eu lembro que eu estava com um grupo de amigos, e eu até brinquei com eles, eu quero vir morar aqui. Aí meus amigos, você está ficando louco? Vim morar aqui? Não, eu quero vir morar aqui. E eu não sabia como que seria, né, como que eu iria se dar o processo, mas eu tive essa ousadia de dar os passos, né, para descobrir se realmente era aqui, e realmente é aqui o meu lugar, é aqui onde eu respondo a esse chamado já de criança para ser padre. E eu posso já testemunhar nesses 54 dias que eu sou muito feliz, muito realizado. É um grande desafio ser padre, eu sei dos desafios, eu sei das lutas que existem, mas eu sou muito feliz, muito realizado. Hoje eu posso dizer, eu nasci para ser padre, e nasci para ser padre na Canção Nova. Obrigada, padre. Verinha, padre, casado, celibatário, o que é isso? Isso é um carisma na vida da igreja, um dom que consegue reunir os vários estados de vida. Isso é obra do Senhor, admirável aos nossos olhos. Fala um pouquinho, Verinha, dessa intuição do Monsenhor Jonas, de que a Canção Nova seja essa família com esses vários estados de vida. Monsenhor Jonas, ele disse que ele foi tocado pela experiência de um livro, Homens Novos para um Mundo Novo, de Elias Mel. E nesse livro se falava de uma pequena comunidade, fermento, que contagiava a grande comunidade. Então ele sentia que Deus o estava chamando para reunir um pequeno grupo, mas um pequeno grupo com os diversos estados de vida, solteiros, casados, celibatários, padres, para que pudesse mostrar ao mundo que é possível, né, construir um mundo novo com homens novos. Gente, a Verinha foi falando, parece que eu estava viajando, que eu fui imaginando a nossa comunidade como um todo e como essa integração dos estados de vida, ela fecunda a graça e o poder da evangelização. Nós seríamos mancos incompletos se nós não tivéssemos essa variedade, né, da nossa vida dentro da Canção Nova. Porque é interessante como que cada um contribui, né? Sim. E, Verinha, hoje, como que um celibatário, uma celibatária, contribui para o Dom Canção Nova? Ele contribui dando a sua parcela, né? O Padre Jonas, ele fala que o Carisma Canção Nova, ele é um dom
coletivo. Que é isso? É um dom onde as pessoas vocacionadas recebem uma parte desse dom. E é na medida em que eu realizo a parte que me cabe, e dentro dessa parte que me cabe, né, como celibatária, o dom Canção Nova vai se concretizar. Então, a gente contribui sendo sustento para as famílias. Você não vai acreditar, mas eu sou, dentro da Canção Nova, testemunha do casamento de 54 casais. Caramba! 54 casais, eu fui testemunha do seu matrimônio. E desses 54 casais, eu sou madrinha de 32 crianças que nasceram. Então, assim, é uma contribuição de ajudar a formar os filhos, de ajudar a formar o próprio casal, de ser ouvido, de ouvir, não é, de rezar, de interceder. É muito bonito. A gente vai se complementando, Sim, essa é isso complementariedade. Né? Eu sou mais celibatária com a convivência com os meus irmãos casados. Eu sou mais celibatária com os meus irmãos padres. Que bênção, louvado seja Deus. E é muito bonito porque a gente tem essa diversidade de estados de vida e a gente tem uma diversidade também, né, de forma de vida, de modo de engajamento dentro da comunidade. Eu estou aqui com a Sara e o Anderson, que são do segundo elo. Sara, fala um pouquinho sobre isso. O que é ser segundo elo da Canção Nova? Certo, vamos lá. Bem, é mais comum todos conhecerem o núcleo, né? Você deixa a sua casa, deixa a sua família, vem para a Canção Nova, onde a Canção Nova estiver e te enviar. Já o segundo elo, nós continuamos a morar na nossa casa, no nosso trabalho, mas também nos consagramos à comunidade. E nós somos Canção Nova aonde nós moramos. E evangelizamos no mundo, não pertencendo a ele. E é claro que para ser segundo elo, você precisa de um engajamento. O Padre Jonas fala de 4 pés para se engajar como segundo elo, né, Sara? Você precisa da espiritualidade, você precisa da vida fraterna, você precisa abrir-se para ser formado, mas você precisa também, dentro das suas possibilidades, se engajar na missão. O Padre Jonas fala assim, se tiver algum motivo pelo qual a pessoa não possa estar no núcleo, então essa pessoa é vocacionada ao segundo elo. Olha que bonito. Bonito. E não só isso, posso complementar? Pode. Eu, sendo jovem, né, eu teria tudo para deixar a minha casa. Não tinha, na época do meu vocacional, eu não tinha namorado, eu morava com os meus pais, eu ainda não tinha trabalho. Então, assim, teoricamente, você pode deixar tudo e vir para a Canção Nova. Mas Deus foi me mostrando que aonde eu estava, a minha missão já estava acontecendo. E o meu modo de viver já era Canção Nova, meus pais também são da comunidade. E o Senhor foi me mostrando, até aquilo que a gente conversou no começo, do deixar, né? Para mim, era muito fácil deixar a minha casa, porque eu sou Canção Nova, nasci Canção Nova. Então, para mim era fácil deixar a minha casa, não tinha trabalho, não tinha namoro, não tinham coisas que me seguravam. Então, eu falei assim, nossa, se está fácil, tem alguma coisa estranha aí. Aí eu fui percebendo que, para mim, era muito mais difícil deixar todos os dias a minha casa para ir ao trabalho. Ao invés de eu estar ali em casa cuidando, conhecendo, descobrindo coisas com meus pais, eu tenho o meu trabalho, mas eu me submeto ao que o Senhor me pede. Por exemplo, eu sou formada em jornalismo. Eu poderia trabalhar em qualquer lugar, fazer o trabalho da forma que eu quisesse, mas eu me submeto à vontade do Senhor, à voz do Senhor, aonde Ele me quer jornalista, aonde Ele me quer cantando, aonde Ele me quer. Porque é essa submissão ao carisma, à igreja e a Deus, através do carisma Canção Nova. Eita, ó, os pais da Sara, vai ali o Josué, ali no fundinho, ó. O Adilson e a Silvana, eles são da minha turma. Levanta a mão, mãe, vai. Olha lá, ó, vai aparecer eles. Dá um tchau aí. Um tchau bem forte. São os pais da Sara. Nós entramos juntos na Canção Nova. Eu fui para Lavrinhas e eles ficaram aqui em Cachoeira, né? Ali no Nova Cachoeira, fazer uma visita, tomar uma mentira. Vamos fazer uma festa lá. Maravilhoso. Sara, aproveitando que você está falando aí já, eu não, né? Mas a pessoa tem menos de 16 anos. Ela pode fazer caminho vocacional? Você pode se aproximar da Canção Nova,
E ali você, enviando o seu e-mail, você vai ter um acompanhamento por e-mail para que você possa, então, iniciar o caminho com o 16. Por que 16? Porque, no mínimo, o caminho vocacional são de 2 anos. Então, você completa 18 anos e aí você pode adentrar na comunidade. Então, se você tem menos de 16, fique perto de uma missão onde você mora e vai se aproximando da Canção Nova, se doando ali na missão, porque ali você já vai poder descobrir, né, tendo contato com os missionários, se realmente esse é o seu carisma. E aí, com 16, você começa o caminho. Ivana, deixar. Você está aqui, mas eu vou falar disso também. Você já deixou, num primeiro momento, para poder vir, né? E, num segundo momento, você precisou deixar outra vez para ir para fora do país. E depois, você teve que deixar uma terceira vez para voltar para o Brasil. Como é esses deixares? Não existe essa palavra, mas neologismo a gente faz assim, né? Esses deixares. A Sara falou um momento que deixar faz parte de algo que diz da vocação Canção Nova. Quando o Monsenhor Jonas, lá em finalzinho de 77, fez o apelo aos jovens, quem quer deixar tudo, né? Então, esse é um verbo de movimento constante, principalmente porque ele é profundamente ligado com aquele que deixou tudo. Então, você não tem caminho de consagrado que eu vou colocar coisa, né, no meu saco. Eu vou possuir coisas. Aliás, é o esvaziamento sempre. E a gente segue quem? O Cristo. Então, é o deixar, sempre deixando. Ele gera momentos de sofrimento, de sacrifício, de dúvidas? Sim. Principalmente porque a gente é humano, né? A gente segue ele é Deus, a gente é gente. Se conformando, né? Mas até se conformar até se conformar com ele é duro, né? A gente entrar em um acordo com ele. Mas eu, pessoalmente, eu aprendi uma coisa que me dá sentido a tudo dentro da Canção Nova. Porque quando a gente fala assim, você deixou, se você deixa, alguém te pede, né? E alguém, muitas vezes, te tira, né? Te tira as coisas. E Nosso Senhor, Ele fala em um momento que ninguém me tira nada. Eu dou livremente. Então, gente, para a gente viver bem e a gente viver feliz em qualquer caminho de seguimento de Nosso Senhor, a gente tem que se conformando com essa verdade. Ninguém me tira nada, né? Ninguém me arranca nada. Antes de me arrancar, eu tiro, eu dou, eu entrego, né? E entrego porque eu sigo a Ele. Então, não é sem sofrimento, não é sem sacrifício, não é sem fazer as contas, né? Mas sabendo que eu sigo aquele que se esvaziou de si mesmo. E o segmento de um discípulo de Jesus não é reter coisas, não é possuir coisas, é deixar e se deixar. Jesus! Bem cearense agora, Jesus! Agora, a gente fala disso e a gente esquece de uma coisa, e aqui eu quero ver todo mundo testemunhando. Tem-se promessas, porque quem deixa pai e mãe terá muito mais. Quem deixa por mim terá vida. E é uma vida começar daqui. Uma vida em abundância começar daqui. Eu queria escutar um pouquinho de vocês. E a realização dessas promessas aqui? Porque se não for aqui também... Um pouquinho tem que ser aqui. Um pouquinho, né? Como é viver nesse segmento? Porque senão parece que é duro, que é difícil, né, gente? Nossa Senhora Aparecida, o que é isso? Mas existe muitas alegrias. Existe um deixar e uma promessa que se atualiza que é muito bonita. Eu posso testemunhar isso num momento forte da minha vida. No ano de 2001, quando eu estava para casar, há um mês do casamento, e o meu noivo, ele rompeu o casamento. E eu entrei num momento assim de muita dor, de muito sofrimento, de muita depressão. E o que me levantou foram os irmãos de comunidade que ao longo desses anos Deus foi me dando na Canção Nova. Eu fui sustentada pelo amor dos meus irmãos. Então é verdade. Quando você deixa pai e mãe para seguir Jesus, você recebe 100 vezes mais irmãos. Eu tenho cêntuplo
na Canção Nova de irmãos. E esses irmãos têm me ressuscitado todos os dias. Obrigada, Verinha. Quem mais? E aí, Tiago? É profundo demais, né? Mas aquele que nos chama é fiel em cumprir, no tempo dele, da forma dele. Mas eu creio muito que no ordinário, e eu vejo isso na minha vida, essa promessa de Deus, ela vai, seja no centro que você ganha de irmãos, né? Naquilo que Deus te confere, na riqueza de viver em comunidade. E eu posso olhar para a minha vida e perceber de fato um Tiago que a cada dia está se renovando. Eu vejo o cumprimento da promessa de Deus especialmente na obra que Ele faz em mim, como pessoa. O homem novo, eu posso olhar para trás, né? Eu estou há quase 15 anos na comunidade, né? A Verinha foi minha mestra no início, lá em 2008. E eu olho para mim e vejo, meu Deus, quanto Deus fez, quanto que a promessa de Deus em meu favor, né, tem se concretizado, naquilo que Ele tem me restaurado, me amadurecido. Mas ao mesmo tempo eu preciso dizer algo muito concreto. Sim, eu sou, né, celibatário, mas ao mesmo tempo que existe uma promessa que se cumpre no agora, eu aprendi e cada vez mais se solidifica em mim na Canção Nova, que é a perspectiva eterna. Então, eu vivo aqui, eu vejo a fidelidade de Deus se concretizar aqui, mas eu não estou esperando tudo aqui, por aquilo que há de vir. Então, a minha entrega, a minha oferta, ela é cheia de sentido por aquilo que há de vir, pelo eterno. E isso não é o estar vivendo desencarnado, né? Não é estar vivendo fora do contexto, fora do tempo presente. Não, é vivendo bem. Mas o que me enche de sentido na minha vida no presente, até mesmo pelos sacrifícios, as renúncias, é mirar para o eterno e dizer, eu estou indo para lá. E a minha oferta no agora, aqui, me alcança e alcança outros, porque eu quero levar outros comigo para lá. Então é uma promessa que acontece agora, mas eu diria que a minha maior expectativa diz de uma perspectiva eterna, de algo que está por vir, e aí está a minha esperança, aí está a minha expectativa. Mas é isso mesmo, Thiago, eu ia falar isso, mas eu vou falar outra coisa. Quem me conhece sabe que eu acredito muito que, diante de tantas belezas na Canção Nova, eu acredito que a pessoa é o mais importante. Eu acredito muito nisso. Porque também, se eu parar de acreditar, eu vou parar de caminhar, eu vou parar de olhar para frente, eu vou parar de olhar na eternidade, eu vou parar porque eu convivo. E Deus deu muitas pessoas na minha vida, muitas, dentro, fora da comunidade. Por isso, essa perspectiva de beleza, essa perspectiva do cêntuplo, eu vejo que são as pessoas claramente na minha vida. Claramente, eu acredito muito nessa beleza de gente, de irmão, de família, que tem suas dificuldades, seus desafios, e louvado seja Deus, que eu sempre digo, nós somos diferentes, essa é a grande beleza, mas precisa cultivar no meu coração, eu decidi que o mais importante de tudo é a pessoa. Então isso a gente ganha o centro a cada dia. Bom, eu vejo que é esse deixar, mas um deixar que a gente não perde nada. Eu posso dizer, eu não perdi nada. Deixei muitas coisas sim, mas não perdi nada. Uma das coisas que foi mais difícil para mim, e alguns aqui já testemunharam, foi deixar a família, né? Ficar longe da família. E naquele ano que eu estava para vir para a Canção Nova, a minha mãe passava por um processo de câncer, ela vivia o câncer, estava no câncer, estava em tratamento do câncer. E foi um grande desafio naquele ano, deixar a minha mãe naquela situação, a minha família também vivendo aquela situação. Mas eu posso testemunhar que eu vim, dei um passo de coragem de vir, né, e dentro da minha cabeça passava várias vezes, eu estou indo e pode ser que eu não veja minha mãe nunca mais. Né, eu entrei em janeiro de 2012, minha mãe ia fazer mais uma cirurgia em março. Né, e eu não fui também, eu fiquei no meu pré-discipulado, minha mãe fez a cirurgia, eu passava, né? Claro, pode ser que eu não veja, mas eu dei um passo na fé. Hoje, graças a Deus, minha mãe está bem, está curada, esteve aqui na minha ordenação, testemunhou, né, a minha ordenação. Eu posso testemunhar que eu não perdi nada, eu ganhei uma família numerosa, hoje eu tenho uma família muito mais grande. A gente tem o costume de sempre, quando encontra o pai de um irmão, né, a mãe de um irmão, a gente chama de pai, mãe. Quantos pais, quantas mães eu ganhei aqui na Canção Nova, quantos irmãos eu ganhei.
E o que Deus fez também dentro da minha casa hoje. A minha família é uma outra família depois que eu vim para a Canção Nova. Existe uma família antes e depois. Aquilo que Deus foi realizando em mim, Deus foi realizando nos meus também. É um processo de cura que Deus foi realizando em mim, Deus foi realizando dentro da minha casa também. Então é um deixar aonde eu não perdi nada, eu só ganhei. É a concretização da promessa, das promessas de Deus. Eu vejo que, como o tio falou, né, eu chamo de tio, tá, gente? Porque eu, né, desculpa. Das intuições. Tem os nossos desejos, os nossos sonhos humanos, e que a gente pensa, nossa, será que se eu deixar tudo isso eu não vou realizar quando eu entrar na comunidade, porque eu estou deixando tudo? Mas é totalmente ao contrário. Vou dar um exemplo da minha vida. Eu queria... não sei se pode falar, eu queria Disney. Mas Deus me deu Canção Nova Kids. Eu queria os palcos da Broadway, mas Deus me deu o palco da Canção Nova. Não como mérito, mas como cumprimento da promessa, porque Ele sabia que eu preciso da Canção Nova para me santificar e, assim, cumprindo a minha missão de preparar um povo bem disposto para a vinda do Senhor. Então, aqui na Canção Nova, você vai sim concretizar o que Deus já intuiu no seu coração, que é a intuição de fato, que Ele não nos permite sonhar com coisas que também não sejam dEle. Então, tem aquilo lá que está bem no fundinho, Deus vai concretizar aqui. Então, talvez não da forma como você espera, mas de uma forma muito maior e muito melhor. Quando nós damos o nosso sim a Deus, né, a gente não imagina onde o nosso sim vai nos levar. Aonde aquele sim tão limitado vai nos levar. Então, eu olho para a minha vida e percebo o quanto Deus fez ao longo desses anos de Canção Nova. Eu sou um outro homem, sou um outro seminarista, um outro missionário, e eu vejo o quanto Deus me deu ao longo desses anos. Irmãos, quando a cruz está pesada, quando vem as dificuldades, é esses irmãos que, como Cirineu, como Verônica, na minha via sacra, está me ajudando, está me empurrando para frente. Deus me deu uma casa comunitária, Deus me deu pessoas nas missões por onde eu morei, que eu nunca imaginei conhecer aquelas pessoas e assim... É graças ao sim que eu dei a Deus no Carisma Canção Nova que eu estou aqui. Porque senão eu não tinha saído da minha cidade, lá no Agreste Pernambucano, não conheceria a Terra Santa, onde eu morei, fui missionário, não teria conhecido Aracaju, onde eu morei. E ver quantas pessoas Deus colocou na minha vida, dentro da Canção Nova, mas também o grande povo de Deus, evangelizando, cuidando do povo, e dizer, tudo isso é carinho do Senhor. Quando nós deixamos tudo para segui-lo, nós não perdemos nada, ao contrário, nós ganhamos muito mais. Posso acrescentar só uma coisinha, enquanto os irmãos iam falando? Acho que também é algo muito importante a gente não construir uma vivência vocacional, uma correspondência pautada em exigências, né? De que eu vou exigir de Deus que Ele alcance a minha casa, o que Ele realize, isso tudo é uma consequência. Porque no passar dos anos nós vamos percebendo que eu estou aqui por uma resposta de amor a Ele. E, consequentemente, o que vier de acréscimo vai ser ótimo. Mas se não vier, vai ser ótimo, porque, na verdade, eu estou, aspas, em dívida com Deus para sempre. Porque Ele me deu tanto, Ele me dá tanto, que tudo que eu fizer, claro, nunca vai conseguir corresponder à altura. Mas na minha pobreza, na minha pequenez, eu respondo com amor. Porque uma vocação, ela é uma resposta de amor a esse amor que me amou por primeiro. E porque Ele me amou, eu vou me entregar, eu vou me ofertar. Claro, eu quero que as promessas se cumpram, eu quero, né, que a minha casa seja alcançada. Mas se eu pautar a minha vida nisso, a minha vida começa a ser... O meu chamado é muito interesseiro, né? Eu começo a viver uma vivência de troca com Deus, né? E eu preciso dar a minha vida livremente. Então eu dou livremente, espero nele, confio nele, peço pelos meus, mas tudo que vier... O Padre Jonas ensina algo muito bonito, né? Não espere nada. Aí você vai ser surpreendido por tudo. Né? Não vou ficar criando, nossa, Deus vai me dar isso, vai me dar aquilo. Não, eu quero dar livremente a minha vida a Ele, eu quero responder o amor dEle. O que vier vai ser abundância. E se não vier, eu vou continuar correspondendo feliz. Sim. Eu lembro que a gente tem, na verdade é real, né? Todos nós ganhamos muito. Eu posso dizer disso dos 100 vezes que Deus me deu de irmãos, na minha família, na minha casa, o que minha mãe tem vivido com Deus. Mas nos últimos tempos eu tenho pensado no que Deus me deu, que não é palpável para os outros ainda e que está se tornando cada vez mais palpável a mim. Eu lembro que quando eu comecei o caminho, eu não, como a Sara brincou, né, da Disney, da Broadway e tal,
caramba, eu nunca quis nada. Eu queria entregar minha vida para Deus. Como? De que jeito? De que modo? De modo a eu abandonar tudo interiormente, exteriormente. E eu falo isso com muita simplicidade, e depois a gente vai entender disso, né? Mas eu queria me dispor de tudo. De tudo, de tudo. E aí eu fui para um extremo até negativo disso, né? Porque aí eu me larguei de tudo mesmo, né? Quem entrou comigo no pré sabe dos meus 115 quilos. Né? Porque eu não queria mais me importar comigo. Eu achava isso louvável. Eu falava, eu quero dar tudo, tudo para Deus. E Deus me deu 100 vezes mais de quem de fato eu era. E eu comecei a enxergar a minha vaidade, o meu orgulho, aquele desejo de querer ser tudo, de não ter nada, muito mais para os outros do que para mim. E Ele vai me revelando isso. Eu falava que eu não queria casar, e eu não queria ser celibatário, também não queria ser padre. Eu queria ser solteiro para o Senhor, estava feliz. Deus me deu uma namorada, hoje noiva, que me ajuda nesse processo de revelar-se a mim mesmo, de me revelar para Deus e a mim mesmo. E é muito doloroso quando a gente se encara com quem de fato a gente é. Tinha uma pergunta numa das escritas de história de salvação, que falava assim, sobre a família, e a pergunta dizia, não idealize, não imagine quem é a sua família de verdade. Hoje eu olho para mim e falo, não idealize, quem é o Pedro de verdade? E eu percebo que Deus está fazendo isso tão devagarinho, mas é muito devagarinho mesmo. E às vezes eu fico nervoso, eu falo, caramba, isso podia ser mais rápido para eu resolver todos esses problemas. Mas é tão devagarinho porque eu ainda não tenho estrutura para suportar tudo que Ele tem para revelar ao meu respeito. Porque é ruim tudo? Não, tem muita coisa que é boa. Só que eu tenho me deparado com quem eu sou de verdade. Isso tem me levado a uma experiência tão profunda de entender Deus me deu a mim mesmo. Um dia desses na capela eu rezava e eu falava, olha, fulano pode tirar isso, ciclano pode tirar isso, Beltrano. E depois disso tudo? Eu lembrava de São Felipe Neri. E depois? Ninguém toca em quem eu sou, ninguém toca na minha salvação. Isso foi me trazendo para mim de uma maneira tão violenta, que eu posso dizer que hoje, esse cêntuplo que Deus me dá, é a verdade de quem eu sou. Minha gente, não é fácil, mas tem sido tão gratificante, né? Olhar, agora há pouco eu estava conversando com a Amanda, e ela dizia para mim, você precisa parar de olhar isso, precisa parar de falar disso, precisa parar de agir assim. E quando ela falava isso, eu falava, cara, tem coisa que eu estou do mesmo jeito há 7 anos. Por quê? Então o cêntuplo que Deus me dá é a verdade de quem eu sou, de quem os meus irmãos são, de quem eu preciso ser para eles. E hoje eu posso dizer com verdade, na minha casa, na minha convivência de trabalho, que eu tenho quem me conheça, me acolha e me assuma, né? Com todas as minhas fragilidades e defeitos. E hoje eu faço o processo de que eu mesmo me conheça, me acolha e me assuma. Então acho que o meu cêntuplo é a verdade que Deus me dá ao meu respeito. Uau! Verinha, a gente falou aqui de espiritualidade. Sim. A gente, de uma forma, falou de formação. A gente falou de vida fraterna. Sim. Mas a gente poderia escrever a lápide da Canção Nova no dia que ela só se fechasse nesses 3 pontos. Porque ela foi feita para algo exterior a ela. Sim. Quem vem para a Canção Nova, vem por quê e para quem? Quem vem para a Canção Nova vem por causa de um povo que precisa ser preparado, que pela santidade da sua vida apressa a segunda vinda gloriosa do Senhor. Quem vem para a Canção Nova vem para comunicar Jesus, para dizer que o muro de inimizade que existia entre nós e Deus não existe mais. Quem vem para a Canção Nova vem para ser Jesus comunicador, vem para trazer a salvação, vem para dizer que Deus nos ama e que Ele é Senhor e que Ele é Salvador. A experiência missionária é a explosão
da nossa vida com Deus, da nossa formação, desse trabalho que Deus vai fazendo em nós, realizando as promessas dele da nossa vida, fazendo a gente assumir o nosso estado de vida, sacerdote, o Dimas aqui em vias, celibatários, os casados, aqueles que estão caminhando. Mas tudo isso é para que a Canção Nova possa anunciar. Então, essa vivência missionária. Eu queria começar com o Anderson, que falasse dessa experiência missionária dentro da Canção Nova. Meu irmão, você é segundo elo, né? Você vai onde muitas vezes nós, como núcleo, nós não chegamos, né? Porque o segundo elo, quantos irmãos do segundo elo eu tenho aqui na minha cabeça? Irmãos médicos, irmãos que trabalham em repartições públicas, né? Federais, e que eu, como núcleo, eu não posso chegar, e ele chega com carisma, com evangelização. Como é você, irmão do segundo elo, vivendo essa evangelização desse jeito, Canção Nova? É sempre maravilhoso e desafiador, porque algo nos move. O desafio é não parar de ser missionário. O desafio, no segundo elo, é não vestir uma roupa de missionário. Essa é a grande verdade. Mas a beleza, eu vou falar por mim, né, e também grande parte do segundo elo, se não todo. Nós acordamos missionários, nós evangelizamos a nossa família, muitas vezes só com testemunho, sem palavras, sem microfone, sem um palco, sem um auditório, mas é com a nossa vida na fidelidade, nossa vida diante de tudo que foi falado aqui, da espiritualidade, nosso trabalho santificado. Eu trabalho, graças a Deus, dia a dia, dou o meu melhor, e no trabalho eu procuro ser um missionário. Quando eu saio, quando eu preciso pagar uma conta, quando eu vou na cidade, quando eu vou aqui na chácara, eu pessoalmente, aqui na comunidade, eu faço um trabalho de intimidade com as pessoas. Eu sou missionário nesse tempo, mas também sou missionário quando eu chego em casa e falo assim: meu amor, foi um dia muito corrido hoje, né? Mas como eu te amo. Eu preciso dar na minha missionariedade vida para quem está do meu lado. Hoje a minha esposa, os meus pais que moram longe daqui, a minha família, os amigos, encontrar com cada irmão de comunidade com um sorriso, mesmo que eu esteja vivendo o que esteja vivendo, como hoje. Mas é essa a verdade. Eu amanheço missionário, durmo missionário, o Senhor trabalha à noite como missionário e levanta de novo como missionário. Eu não posso trocar de roupa nessa roupagem de missionário. É desafiador porque eu preciso falar para mim todo dia, Vana. Não é só ele, não, sou eu. Mas a cada dia basta o seu cuidado, a cada dia eu vou de encontro àqueles que o Senhor manda de encontro para mim. Simples assim. Gente, tá vendo? Eu estava aqui agora num bastidor de mim mesmo, pensando como quando eu era candidato, né? Quando eu era vocacionado. E as dúvidas que eu trazia, assim, né? E aí eu quero fazer uma pergunta aí para a Verinha, para o Tiago, para a galera, né? Para a gente já ir vendo. Porque eu estava, quando eu era vocacionado, eu olhava e falava: cara, como que eles vivem, né? Tipo, como que eles se sustentam? É uma pergunta que eu sempre escuto. O povo chega para mim e fala assim: você se sustenta como? Porque o segundo elo trabalha. Vocês vivem de quê? Né? Minha mãe que falava assim: uai, vive de vento? Vive de sol? Do que a gente vive, Verinha, na Canção Nova? A gente vive da divina providência, não é? Só que cada missionário, em cada estado de vida, tem a sua forma de sustento. Aquilo que a gente chama hoje de côngrua, não é? Nós temos o necessário para a nossa subsistência, mas a grande riqueza, maior parte dela, é claro que vai para o sustento da nossa missão. Isso que é bonito, né? O Padre Jonas, ele fala assim: nós precisamos ser pobres, mas para a missão, as melhores coisas. Então, é assim. Sabe uma coisa que eu acho bonita? Uma vez eu estava no encontro vocacional, foi uma das coisas que me marcaram muito. Porque você pode estar olhando assim: nossa, mas, Wanda, você está bem arrumadinha, como é que você faz isso? Esse sapato, essa calça, essa blusa e esse óculos. E uma das experiências mais fantásticas que eu toco concretamente
Verinha estava em São Gonçalo dos Campos, quando eu fiz caminho para a Canção Nova, porque eu sou baiana, né? E nessa época a Canção Nova tinha uma missão em São Gonçalo dos Campos. E uma das pregações que mais me tocou foi de um irmão que não está mais na comunidade, e ele contou essa experiência do sustento dentro da Canção Nova, né? Que a providência é tudo. Estar com vocês aqui é a providência, né? Conhecer vocês, conhecer meus irmãos, mas esse sustento de Deus que cuida na gente muito melhor do que os lírios do campo e dos passarinhos. E esse irmão falava que a gente veste a marca se me dão e o que me dão. Que marca você usa na Canção Nova? Se me dão, o que me dão. O se me empresta também. O se me Esse empresta. Thiago é o se me empresta desse aqui. Né? Então, é muito isso, né? Essa confiança de que a gente vale muito mais que os passarinhos e que Deus cuida. Deus cuida, e é impressionante, Deus cuida, e quando a gente menos se preocupa, tem mimos, eu acho, né? Como um pai, como eu faço com os meus filhos. Muitas vezes eles nem merecem. Né? Mas, como que, né? E a gente gosta de agradar. E eu fico pensando, se eu que sou ruim, gosto de agradar o Davi, a Marie e a Inês, o que Deus não pode fazer por mim? Só que o amor dele também não é isso. Não é o que ele me dá, o que ele não me dá, né? Mas é esse amor que cuida da gente nos mínimos detalhes. Então tem muita coisa bonita na Canção Nova. Tem esse confiar na providência, tem esse, a gente já viu várias vezes, né? Falando de coisa concreta, eu ganhei uma blusa que era do tamanho que não era o meu. Então a blusa chega e eu olho para ela e digo, não é minha, é de outros, né? Tem irmãos que têm famílias que podem ajudar. Não é para mim só, eu posso ajudar um outro irmão. Então a gente vive isso muito, muito belo dentro da Canção Nova, né? Existem desafios porque a gente é humano, viu? Se for olhar mais perto, aqui a gente é um balaio de gato. Tem uma pergunta ali, Leila, tem uma mocinha aqui que quer fazer uma pergunta ali, com a mão levantada. A gente é um balaio de gato. Coloca nós aqui, não precisa botar a comunidade toda, não. Coloca a gente aqui para morar junto, trabalhar junto, viver junto. A gente... 2 dias, deixa nós só narrar aqui no palco. 2 dias. Enquanto o microfone chega lá, tia, eu queria falar da providência. Não, Sara, eu não gosto que eu chame ela de tia, mas eu não tenho consigo, é costume. A providência no segundo elo. Nós vivemos todos os princípios da Canção Nova, são os mesmos. Mas a forma que a gente vive é diferente. Então, por exemplo, eu tenho o meu salário, eu tenho o meu trabalho, mas eu vou viver 2 faces. Uma, eu posso ser providência para um irmão do núcleo, que está precisando de alguma coisa, eu posso comprar, vou dar para ele. E da mesma forma, eu posso, quando eu vou comprar algo, eu vou pensar 2 vezes antes. Eu estou comprando isso só porque eu tenho dinheiro ou realmente eu preciso? É viver uma vida austera. Então, essa é a face do segundo elo em viver da providência. Pronto, pergunta! Primeiro você vai falar seu nome, de onde você é, quantos anos você tem, e faz a pergunta. Boa tarde, meu nome é Beatriz, eu tenho 20 anos, sou de Santo André e estou no 1º ano de caminho vocacional na Casa de Missão em São Paulo. Uou! A gente sabe que a Canção Nova ela evangeliza principalmente pelos meios de comunicação, mas eu queria que vocês comentassem um pouquinho de como é o trabalho da Canção Nova, o que é ser Canção Nova por detrás das câmeras, dos bastidores, os trabalhos que não estão envolvidos com a TV, nem com os outros programas. Andréia, fantástica a sua pergunta. Obrigada, viu? Bom caminho. E aí, quem quer responder? Como é que é esse negócio por trás? Olha, eu não fico diante das câmeras. O meu trabalho ele é muito diferente. Eu fico no escritório, eu trabalho com toda a formação da Canção Nova. Mas o que é bonito? É perceber assim, hoje de manhã eu fui chamada para pregar no grupo do Crisma. São 100 adolescentes. Então, assim, como foi bacana poder ir lá, não é? Às vezes, é encontrar alguém que trabalha do seu lado, que é um colaborador, olhar para ele e dizer assim, você não está bem hoje, né? Ela falou assim, não estou. Você quer que eu reze por você? Quero. E aí você vê Deus tocando numa pessoa que está do seu lado e que estava precisando. Então, essa atenção contínua. O Padre Jonas diz que a gente está em estado de missão permanente. Então, pode ser alguém que está do meu lado, pode ser um irmão de comunidade, pode ser alguém que chega, alguém que liga. Outro dia,
foi alguém que escreveu no meu Instagram: eu preciso de oração, você pode rezar por mim? Eu rezei, e Deus deu uma palavra. E aí, no direct dela, eu mandei a palavra. E depois ela me disse assim: meu Deus, foi certeiro. Então é assim, às vezes a gente evangeliza celebrando o dom da nossa vida. Minha casa é muito grande, eu moro com 31 mulheres. Então, a gente faz festa, não é? Então, quando faz bolo lá em casa, eu posto a foto dos bolos e tal. Outro dia, uma pessoa disse assim: nossa, eu nunca celebrei o dom da vida como vocês celebram. A partir da forma como você testemunhou celebrar a vida na sua casa, eu comecei a celebrar a vida na minha família. Então, é muito simples, né? Estado permanente de missão. Sim, mas é só um adendo interessante, porque tem gente que está nos dois lugares, né? Por exemplo, hoje eu tenho momentos de frente e de bastidor. Então é muito interessante, porque hoje de manhã eu estava na escala do eventos, agora à tarde eu estou animando, à noite eu volto para a adoração. Então, eu tive meu tempo fora, eu tenho o meu tempo frente, e a gente vai passeando por esses lugares da Canção Nova que o próprio Deus nos conduz, né? Então, por exemplo, o meu trabalho também é de escritório, a minha rotina é de escritório. Eu trabalho hoje nos eventos, né? Mas a gente tem essas oportunidades que Deus nos dá de evangelizar para a multidão. E nós vamos evangelizando com a nossa vida, né? Com o nosso testemunho. Esse ano eu estou trabalhando no Santuário Pai das Misericórdias, cuido ali da liturgia, dos coroinhas, dos ministros. Hoje eu estava no santuário acolhendo o povo, explicando o mosaico. Muitas vezes um trabalho que ninguém vê, mas que eu estou evangelizando, estou exercendo a minha missionariedade ali, apresentando o santuário, apresentando o mosaico, cuidando da liturgia. Você vê as missas pela TV, você vê a adoração na TV, mas tem pessoas para organizar aquilo por trás, para empurrar o altar, para consertar as velas. Eu corro para um lado, corro para outro, é para tudo. Então na segunda-feira tem que limpar castiçal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Uma vida simples. Não é que seja algo extraordinário, mas saber fazer do ordinário da vida essa consagração a Deus. Não é que eu esteja no palco 24 horas pregando. Se possível, eu vou estar, louvado seja Deus. Mas se não, vou estar lavando o banheiro da minha casa, vou estar cozinhando uma macarronada para os meus irmãos de casa, vou estar fazendo um café para os meus irmãos que gostam, vou sair de mim, sair do meu egoísmo. Então, nas pequenas coisas. A nossa vida na Canção Nova, ela se dá nas pequenas coisas, ela se dá nesse dia a dia, nessas visitas de Deus não programadas. Estando no seminário hoje como seminarista, 2º ano de teologia, sabia que a Canção Nova tem lugar para os sacerdotes, tem lugar para os seminaristas. Temos o seminário da Canção Nova, a casa de formação da Canção Nova. Então você às vezes sente o chamado: eu quero ser padre. Eu quero ser padre aí na Canção Nova. Primeiramente eu tenho que descobrir, eu sou chamado a ser padre dentro do carisma Canção Nova, porque não é ser só padre, mas ser padre dentro do carisma Canção Nova. Eu, quando conheci a Canção Nova em Gravatá, Pernambuco, eu não conhecia a TV Canção Nova, porque na minha casa não tinha parabólica, a gente não assistia a TV Canção Nova. Eu conhecia a Canção Nova através dos missionários que moravam em Gravatá. Eu pequenininho ia para a casa de missão, e quando eu via os missionários, eu dizia: eu quero ser igual a eles. Eu quero ser igual ao povo da Canção Nova. Eu via o povo da Canção Nova, vibrava dentro de mim. Era como se eu me visse no espelho. Aquela roupa cabia perfeitamente em mim, se encaixava em mim. Aquilo vibrava. Eu podia ser franciscano, eu podia ter ido para os capuchinhos, eu podia ter ido para os focolares, eu gosto muito de Chiara Lubick. Mas Deus me chamou para ser Canção Nova. Que beleza. Eu me via na vida daqueles missionários. E tive a graça de ser missionários, ir para a Terra Santa, de não saber uma palavra em árabe, de não saber uma palavra em inglês. Mas Deus me levou. O que eu fazia lá? Testemunhando com a minha vida, puxando o cabo, filmando, ali limpando a câmera, fazendo edição, escondido. Mas era ali a missão que Nosso Senhor me chamava, e onde Ele me chamava para ser missionário. E foi bonito porque eu fiz uma missão belíssima, de ir nas congregações ali na Terra Santa, de falar o que era a Canção Nova, quem era a Canção Nova, porque o pessoal não nos conhecia. Quando falava Canção Nova, achava que era um hotel chamado Casa Nova. Aí dizia: não, Canção Nova, somos missionários, e explicava tudo, e o povo ficava encantado. Então fui ver que ali era para ser missionário dessa forma, não era pregando, não tinha televisão, não tinha como fazer encontro de massa, de pregar, era testemunhando com cada pessoa a vida nova de Jesus Cristo. E olha que o Dimas podia ir para qualquer congregação, porque ele conhece os santos conhecidos, desconhecidos, que a gente ainda vai conhecer. Sabe tudo. Pergunta!
Muito bem, meu nome é Alexandre Sérgio, sou lá de Natal, do Rio Grande do Norte. E São Paulo diz que a nossa vida está escondida em Cristo Jesus, né? E se a Canção Nova é uma obra de Deus, e Deus pensou nela, né? Deus pensou até nos seus membros. O que é esse chamado de Deus? Porque se é um chamado de Deus, então cada um de nós fomos escolhidos desde toda a eternidade, né? Então o que é essa descoberta do chamado Canção Nova? Porque se a gente descobrir isso, eu acho que é a principal raiz para a gente chegar e a gente permanecer até o fim. Então, o que seria esse dom, esse chamado, essa descoberta de ser pensado por Deus na Canção Nova? Vai aí, Thiago. Vamos lá. Descobrir. Né? Amanhã, no momento que eu vou ter aqui, um dos pontos que Deus inspirou meu coração é falar sobre descoberta. Então, vou deixar um pouquinho para amanhã, Espera tudo para amanhã e não vai responder agora na manhã. Sobre descoberta. Mas ele é um caminho que se dá de maneira gradativa. Eu vou dando passos. E um passo de cada vez. Né? Na medida em que eu vou dando passos, eu vou descobrindo aquilo que Deus me chama e Deus vai confirmando, Deus vai sinalizando e eu vou livremente aderindo ou não. Então, quando o padre nos fala que nós fomos criados no mesmo ato criador e cada um no seu tempo vai chegando, é justamente isso. E uma coisa que me ajudou muito foi entender que uma vocação, ela se dá por identificação também, né? Eu vou vendo aquela forma de vida e eu vou me identificando com ela. Eu me identifico, aí vai encaixando as coisas dentro de mim. Eu nem sempre consigo expressar, mas vendo, testemunhando aquilo que os outros membros já vivem, a forma de viver, por exemplo, aqui nós estamos falando um pouquinho dos bastidores da nossa vida, né? Com certeza, para muitos aqui que são chamados, vão começar a perceber, nossa, isso se encaixa. Né? Eu me vejo dessa forma. Então, um exercício que ajuda muito nessa descoberta é você literalmente se imaginar estando na Canção Nova. Faça esse exercício de se imaginar como é que seria, como é que eu vivo, conhecendo mais a Canção Nova. Porque você vai percebendo se você se identifica. Né? É mais do que admiração, é uma identificação. E quando eu me identifico, percebo, cara, existe algo maior dentro de mim. Existe algo consolidado aqui dentro que eu estou descobrindo, que eu estou vendo. Portanto, eu vou dando passos. E aí eu vou me sentindo parte. Aí eu vou me sentindo pertença. Porque quando eu olhava para a Canção Nova, nos encontros vocacionais, eu via que ela conseguia traduzir aquilo que profundamente eu aspirava e aspiro viver. A forma de vida, a forma de ser. Então eu disse, não, existe aí um chamado. Eu vou pegar só um link, prometo 30 segundos do que estava sendo falado antes, né? Sobre estar à frente, estar atrás. A gente vai entendendo que os bastidores da Canção Nova, elas nos dão todos os meios, toda a matéria-prima necessária para que você esteja à frente. E se você não tiver os bastidores, você não consegue estar à frente. O padre vai dizer que evangelizar é dar uma vida que se vive. Então tudo se transforma em matéria na nossa vida, aquilo que nós vivenciamos nos bastidores, seja numa cozinha, seja numa casa comunitária, seja num trabalho escondido. Tudo isso é matéria que você transborde, seja na frente de uma câmera, ou seja para alguém que está do seu lado, como a Verinha trouxe. Então é importante a gente dizer que os bastidores eles são necessários. E os bastidores da Canção Nova te colocam no teu lugar. Quando você está se perdendo, até mesmo na sua missão, no seu apostolado, nos bastidores vai ter uma dosagem certa. Seja até mesmo uma humilhação, seja uma correção que vai te pôr no lugar de novo. E você não vai se esquecer o para que você vem aqui. E outra coisa importante, nem sempre é desejado estar na frente. Eu falo, claro, hoje estou, por enquanto, Deus amanhã pode mudar tudo isso. Nem sempre você quer estar à frente, nem sempre você quer estar num programa, nem sempre você quer pregar. Às vezes o maior sacrifício está aí, em você estar à frente, quando você gostaria de estar só nos bastidores. É verdade. Eu escutei algo essa semana que veio ressoar, e eu imagino também que vai ressoar no coração de cada um de vocês e dos que são Canção Nova aí, viu? Se esse negócio fizer barulho em você, é porque seu negócio é pular de cá. Vou fazer curto para fazer rápido. São Francisco quis que a Pociúcula fosse o lugar de perdão contínuo, de indulgência plenária para quem entrasse naquela igreja. Nosso Senhor pediu isso para ele, ele foi conversar com o Papa, porque Nosso Senhor pediu para ele falar com o Papa, até Jesus, né? Usou a autoridade para confirmar a autoridade dele. E o Papa perguntou para Francisco, Francisco, me diz uma coisa, tá bom, eu posso conceder essa indulgência
A Porciúncula vai ser um lugar de indulgência plenária, mas por quanto tempo? E Francisco falou assim, não é questão de tempo, Senhor Papa, é questão de almas, né? Então, assim, não é questão de lugar, não é questão de estar na frente, de estar atrás, não é questão de fazer, é questão de almas. Tudo que a gente faz, no lugar onde a gente estiver na Canção Nova, na frente, na trás, diante das câmeras, cuidando, fazendo algo repetitivo, fazendo um trabalho muitas vezes intelectual, exaustivo aqui, como os seminaristas nesse tempo de preparação, trabalhando na saúde, trabalhando com crianças na escola. O negócio não é o tempo, o negócio não é o lugar, o negócio é almas, né? E isso ressoa profundamente no nosso coração, porque o nosso pai fundador, ele é um homem que tem ganas, sede, né? Ele vai dizendo, quando, Verinha, que se eu estiver errada, me corrija, quando ele fala da providência na Canção Nova, ele fala, depois de ter falado do sustento, depois de ter falado de tudo, último momento dos nossos documentos, o Padre Jonas vai ligar providência com o desejo de salvar almas. Quando o Padre Jonas vai falar da formação na Canção Nova, ele vai falar de salvação de almas. Então, tudo é, no fim, para que muitos possam conhecer e que a gente possa fazer um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. Fala, Vera. É isso aí, falou certinho. A gente quer agradecer a cada um de vocês que puderam partilhar um pouquinho. Se deixasse, a gente tinha assunto, que eu sei que tem tanta gente ali com dúvida, que quer saber bastidores de tudo. Mas a gente quer agradecer a cada um de vocês pelo dom da vocação, pelo sim diário, pela entrega total, por tudo isso que vocês vivem e nos ajudam a viver na Canção Nova. Ivana, valeu. Para quem disse que não sabia apresentar e conduzir, aí, se saiu como uma mestra aqui, né? A gente tem o vírus da comunicação. Para encerrar, Ivana, qual que é o e-mail para quem se sentiu aí balançado? Então, anota, está escrito também aí na televisão, vocacional@comunidadecançãonova.com. É facinho, você manda o seu e-mail, a gente espera aí, segunda-feira, ter mais de 1 milhão, né, não, Leila, de e-mails. Vai ter milhares de e-mails, se Deus quiser. Para responder, vai dar muito trabalho para a gente na formação. Então vamos sair animadinho aí, preparando para a Santa Missa, às 16 horas, a Santa Missa do nosso Provocação. Bora lá? Lado a lado com meu irmão, vou seguindo a direção do amor. Do amor. Não tenho medo da escuridão, pois sei que alguém me estende a mão e